Leitura de números por ordens e por classes. Esta é a casa dos números. A casa representa a classe. Casa e classe começam pela letra C. Assim é mais fácil não te esqueceres com o que é que quer dizer ler por classes. Então, ler um número por classes é ler todo o número que está dentro da casa. A casa tem 3 janelas, que representam as ordens. Cada janela é uma ordem. As janelas são redondas como o O, da palavra ordens. Então, a casa e a classe começam pela letra C. E as ordens são as janelas, que são redondinhas como o O. As ordens são unidades, dezena, centena. Começamos sempre pela janela do lado direito. Unidade, dezena, centena. São sempre 3 ordens, 3 janelas em cada casa, 3 ordens em cada classe. Na classe das unidades, na casa das unidades, moram os números do 1 ao 999. Por exemplo, tens aqui uma unidade. Aqui na janela das unidades cabem os números, os algarismos do 1 ao 9. E também pode ser o 0. 0 unidades. E aqui também 0 não é nada. É um número nulo. Agora, 1. Do 1 ao 9, pomos na casa das unidades. Se já tiveres uma dezena, já tiveres o 10, já tens uma dezena, já precisas da ordem das dezenas. Uma dezena e 0 unidades. Estas 2 janelas, a da dezena e das unidades, dá para escrever os números até ao 99. Quando chegas ao 99, 99 mais 1, 100. Já precisas das centenas, já precisas da ordem das centenas. Então, uma centena, 0 dezenas, 0 unidades. E nesta casa, na classe das unidades, podes escrever números desde o 1 até ao 999. 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Quando estamos a ler o número, começamos pelas centenas. 9 centenas, 9 dezenas, 9 unidades. Quando estamos a dizer o nome das ordens, dizemos unidades, dezenas, centenas. Quando estamos a fazer a leitura do número, dizemos 9 centenas, 9 dezenas, 9 unidades. Começamos pelo maior. Cada algarismo na sua janela. Então, agora juntamos a classe dos milhares, que é para os números maiores que 999. Porque cada casa só pode ter 3 janelas. E nós, neste exercício, já tínhamos ocupado as janelas todas. Mas os números não acabam no 999. Se nós quisermos, por exemplo, o 1000. Para fazer o 1000, que é a seguir ao 999, já precisamos de mais uma janela. Então, precisamos de outra casa. Então, temos aqui uma casa com unidades de milhar, porque é a casa dos milhares, classe dos milhares. Unidade dos milhares, dezena dos milhares, centena dos milhares. Porquê que é dos milhares? Porque é 1000. Então, tens aqui o número 1000. E vamos ver outro número. Depois, para usar também as dezenas dos milhares, temos aqui 10.000. Isto é a casa dos milhares, 10.000. E aqui 0 unidades. Depois, já usas as centenas de milhar. 100.000. Então, quando juntas a classe dos milhares, podes escrever números do 100.000 até ao 9.000,
999.999. É o número maior que pode-se escrever usando a classe das unidades e a classe dos milhares. Então, cada casa tem três ordens, que são sempre das unidades, dezenas e centenas. Aqui também é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Com a classe das unidades podes fazer números até ao 999. A partir do 999 já precisas juntar mais uma casinha, também com 3 janelas, com 3 ordens. Na classe dos milhares moram os números desde o 1000, como vimos há bocado no exercício anterior, até ao 999.999. Cada algarismo na sua janela. Não podemos pôr 2 algarismos por janela. Recapitulando. A casa é a classe. Começam os dois por letra C. As ordens são as janelas. Cada casa só tem 3 janelas. E as janelas são redondas como o O de ordens. Na classe das unidades, na casa das unidades, temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Na classe dos milhares, temos a ordem da unidade de milhar, a ordem das dezenas de milhar e a ordem das centenas de milhar. Vamos agora fazer a leitura de um número por classes. Está aqui este número. 1 centena, 4 dezenas, 6 unidades. Mas vamos lê-lo por classes. Se a classe é a casa, então nós vamos ler o número todo que está na casa. O número todo é o 146. E dizemos que é unidades, 146 unidades, porque é o número, é a ordem onde acaba o número. 146 unidades. O último algarismo está no U de unidades. Então, ler o número por classes é ler o número todo da casa. 146 unidades. Agora fazer a leitura do mesmo número, mas por ordens. Vamos ler os algarismos de cada ordem, de cada janela. Então, 1 centena, 4 dezenas e 6 unidades. Há bocado, lemos o número todo, 146 unidades. Agora, por ordens, lemos uma janela de cada vez. 1 centena, 4 dezenas e 6 unidades. Vamos recapitular. A casa representa a classe. As janelas representam as ordens. As ordens são unidade, dezena e centena. E para fazermos números maiores que 999, precisamos juntar outra classe. E como a partir do 999 é o 1000, esta é a casa dos milhares. 1000, 10.000, 900.000. Então, se depois quiseres um número maior que este, vais precisar de acrescentar outra casa com 3 janelinhas. Vamos sempre juntando uma casa, sempre com 3 ordens, sempre com 3 janelas. E se pedem a leitura por classes, lês o número completo da casa, como se não houvesse janelas, lês o número completo. Se te pedem a leitura por ordens, lês uma janela de cada vez, dizendo a sua ordem. 1 centena, 4 dezenas, 6 unidades.